Em entrevista ao Jornal da Manhã, no Paraná, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou sobre a reforma tributária, da relação entre as regiões e o governo federal e também comentou a decisão do TSE que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Acompanhe a entrevista que foi feita por Mark Souza. Governador, a gente vê outras regiões do país, como o Nordeste, por exemplo, muito bem organizadas politicamente, inclusive passam por cima de questões pontuais ideológicas para defender a região, o que é muito bom. O senhor acha que agora o Sul e o Sudeste começam também a se movimentar nesse sentido, até em algum momento colocar de lado a divergência ideológica em nome do bem coletivo dessas regiões? Exatamente. Acho que nós sempre tivemos muito voltados para os nossos problemas internos. Nós somos os estados mais populosos do Brasil, onde está concentrada a maior parte da população, a maior parte da produção do Brasil também, e nunca tivemos muito tempo para fazermos essas alianças políticas, mas decidimos agora que vamos caminhar juntos. Inclusive, nessa terça-feira, dia 4 de julho, nós, os 7 governadores do Sul e do Sudeste, estaremos em Brasília para chamarmos as nossas bancadas federais para passarmos algumas orientações sobre alguns projetos que estão lá na Câmara Federal, no Senado, e que podem prejudicar esses estados, como muitos outros no passado já fizeram. Nós queremos opinar sobre o futuro do Brasil. Nós somos mais de 55% dos brasileiros e merecemos ser escutados. Governador, eu imagino que a pauta principal desta reunião de terça-feira, inclusive, é a reforma tributária. Como é que o senhor está vendo essa discussão? Exatamente, nós estaremos lá mencionando essa pauta importantíssima. Saliento aqui que sou e somos nós, COSUD, favoráveis à reforma tributária, mas não pode ser uma reforma tributária que tire a autonomia dos estados, como essa reforma que está aí. Cada estado precisa ter preservada a sua autonomia. E por que Sul e Sudeste não serão contemplados também com seus fundos de desenvolvimento? Tem pobreza no Sul e no Sudeste? Por que outras regiões serão e nós não seremos contemplados? Então, o que nós queremos é igualdade de tratamento. Não queremos ter um tratamento de segunda como temos recebido. Governador, e o senhor acha que está conseguindo avançar com essas questões? Vai ter essa reunião terça-feira, mas tem tido ressonância essas cobranças dos estados aqui da região Sul e Sudeste? Então, a reforma tributária que é necessária, vale lembrar que o Brasil, nos últimos 40 anos, é um país que tem crescido muito menos do que o restante do mundo. A questão tributária merece ser tratada, sim, temos de simplificar, mas não podemos prejudicar os estados. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, fala um pouquinho do cenário político nacional. Como é que o senhor enxergou aí essa decisão do TSE de deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível? Bom, decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Não entro aqui no mérito da questão, porque não sou advogado, não sou especialista na área, mas vejo que o presidente Bolsonaro fez um trabalho excelente. Se a economia do Brasil hoje está crescendo, se o Brasil está criando emprego, foi porque diversas reformas foram feitas anteriormente. E eu diria que principalmente no governo Bolsonaro e no governo Temer, porque no governo anterior o que nós tivemos foi a maior recessão da história. Bom, a entrevista do governador Romeu Zema de Minas Gerais ao nosso colega da Jovem Pan no sul do país, no Paraná, Mark Souza, girando os nossos comentaristas. Diogo Schelp, de que forma Romeu Zema, em relação aos nomes que são cotados para 2026, como o próprio Tarcísio aqui em São Paulo, de que forma você acha que ele pode se viabilizar, se é que ele pode se viabilizar? O discurso é diferente em relação ao Bolsonaro, é um discurso mais moderado? Ele foca, obviamente, nos ganhos econômicos, nos ganhos reformistas que ele atribui ao governo Bolsonaro. Ele que apoiou Bolsonaro no segundo turno no ano passado. É muito cedo, de fato, para apontar nomes para substituir Bolsonaro numa eventual disputa eleitoral, numa disputa para a presidência. E há alguns fatores para isso. O primeiro é que a inelegibilidade de Bolsonaro ainda cabe aí recurso ao STF, ainda há
enfim, um caminho jurídico a ser percorrido, ainda que a chance de reverter esse resultado seja muito pequena. Então, por esse sentido, seria até não seria de bom tom, né, começar a apontar outros nomes por parte do próprio grupo político de Bolsonaro. E os que gostariam de assumir esse papel, não vou colocar o seu nome nessa corrida antes, colocando o carro antes dos bois. Há outros fatores também. O próprio Jair Bolsonaro, em outras eleições, demonstrou que ele é um bom cabo eleitoral quando ele está concorrendo a um cargo eletivo, como foi no ano passado, conseguindo eleger aí muitos congressistas no seu partido. Mas quando ele não está concorrendo, isso não acontece. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições municipais. Então, ele mais provavelmente tenderia a apoiar um nome de sua própria família. Ele que tem essa característica aí de realçar os nomes familiares. Ele tem os filhos, ele tem a própria esposa aí que vem sendo citada. E Tarcísio de Freitas e Zema, por fim, o terceiro ponto, também não tem interesse em jogar o nome antes da hora, alavancar um nome como possíveis candidatos, porque eles precisam evitar ser vidraça antes da hora. Eles têm um foco aí na gestão, mostrar que tem resultados para apresentar em seus estados e só mais para frente, então, é que se poderá falar de forma mais clara em um nome. E o Dávila sempre fala aqui um ponto que eu concordo absolutamente. A direita precisa ter um projeto de país. E esse projeto passa inevitavelmente pela economia. As questões mais ideológicas, como o medo do comunismo, a questão da pauta de costumes, tudo isso é importante, tem relevância, mas na hora de decidir, o eleitor acaba votando naquele que tem mais condições de melhorar suas condições de vida. Dávila, é cedo ainda para pensar em um sucessor de Jair Bolsonaro? Zema pode ser esse nome? É cedo, Paula. E como bem disse o Schelp, lançar nome agora é queimar os nomes, porque no fundo eles vão virar vidraça do governo petista e, portanto, não vão conseguir fazer o que eles têm de fazer. Continuar um trabalho duro na melhoria da gestão pública para melhorar a condição de vida das pessoas, melhorar a geração de emprego e renda, atrair investimento. E o caso de Minas Gerais, de Romeu Zema, é exemplar. Ele foi eleito, pegou um governo quebrado pelo PT, Pimentel foi um desastre absoluto, deu calote no repasse dos municípios. Imagina, sequestrava o dinheiro do ICMS que tinha que ir para os municípios. Não pagava os funcionários públicos em dias, era um absurdo total. Zema colocou a casa em ordem, Minas vem crescendo, atraindo investimento, gerando emprego. Ou seja, os bons exemplos do Brasil hoje estão nos estados e principalmente, como bem disse Zema, nos estados do Sul e Sudeste. É aqui que nós temos retomada do crescimento econômico, privatização, investimento e condição muito melhor para o setor privado crescer, produzir e empreender. Portanto, é um bom começo, mas não adianta ter apenas uma boa história. É preciso ter um projeto de país para convencer a população de que há alternativa muito melhor do que a esquerda. Pois é, Beraldo, e em relação ao Zema, a dúvida é em relação à projeção nacional que ele teria, né? Pois é, esse é o grande desafio de Romeu Zema, como é que ele nacionaliza o seu nome. Romeu Zema teve um primeiro mandato que foi ajudado pela indenização da Vale do Rio Doce, em razão dos desastres que aconteceram em Minas Gerais. Esse dinheiro foi aplicado por ele para dar visibilidade do seu governo em razão dos projetos que executou, e agora ele tem um segundo mandato que é sempre mais desafiador do que o primeiro. Ao mesmo tempo que ele pensa nesse projeto presidencial como uma sequência natural de quem foi governador de um estado tão importante como Minas Gerais, ele também terá que lidar com a realidade do estado, que vai precisar continuar aprimorando as contas públicas, tem uma série de projetos que precisam ser executados e a vida dele não vai ser fácil, não. Ao mesmo tempo, ele tem a concorrência, digamos assim, a esse protagonismo de 2026, num cenário onde Jair Bolsonaro seja mantido inelegível, de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, foi ministro de Bolsonaro, rodou o Brasil, fez projetos de infraestrutura Brasil afora e tem uma visibilidade nacional mais ampla do que Zema. Então vai ser uma disputa interessante da gente acompanhar, sobretudo porque esses atores têm que ficar ali operando debaixo do radar até que se apresente o momento correto deles colocarem essas pré-candidaturas na rua.